que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? Acho difícil pelo que eu vi nessa semana. Esses repórteres parecem que estão de brincadeira. Após a vitória de 5-1 do Flamengo sobre o Sport lá no Recife, alguns repórteres tentaram atrapalhar a entrevista do Filipe Luiz após essa vitória, essa goleada, e assim o Flamengo se tornando o líder do Campeonato Brasileiro, agora líder isolado, já que o Palmeiras perdeu. Então confere aí a entrevista do nosso mister, do nosso o melhor treinador do Brasil, é o Filipe Luiz. Confere aí. Felipe, hoje o seu time acabou talvez não entrando da forma que você imaginava, teve um começo de primeiro tempo ruim, mas depois conseguiu se acertar bem, ainda na primeira etapa começou a evoluir e no segundo tempo matou o jogo. Eu queria ter uma análise da sua equipe na partida de hoje, e se puder também depois falar um pouquinho do Bruno Henrique, que deve estar aliviado depois do fim desse jogo. Bom, primeiro que realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias, ainda tenho que analisar melhor. Mas a verdade é que a nossa pressão não estava encaixando. Eles conseguiram sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta. Perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu e até sofreu o gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação já era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros, chegávamos com certa facilidade na área do esporte, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam, verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute, e da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do esporte. Aí era, não digo questão de tempo, mas dava pra ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais, e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Não, o Bruno, é ele que tem que falar, né, tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado. Então ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes dela ser julgada e condenada na última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Fonte Felipe, do Litoral News. Você falar sobre pesquisa dos desfalques no jogo todo da FIFA. Claro que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas eram 12 desfalques no jogo de hoje. E também a importância de dois jogadores que hoje apareceram marcando hoje o Juninho. Então o Pedro foi a importância desse jogador. E pelo Douglas, um garoto, você deu oportunidade. Bauer provocando, já fez o gol. Como o treinador vê esse momento também de um jovem jogador que assume o espaço da equipe principal. Bom, primeiro que, claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques. Eu gosto de ter todos à minha disposição. Alguns desfalques são forçados por algumas lesões, outros pelo complicado que foi, calendário espremido, né, para caber todos os jogos. Mas, sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamento, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos jogadores, sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? E por outro lado, sabia também do nível que o Douglas treinou durante a semana. Durante não só essa, senão as outras semanas, quando ele vem sempre treinar com a gente. E eu acreditava que ele merecia essa oportunidade. Foi meu jogador no Sub-17, estou muito feliz pelo gol dele. Um jogador que tem um talento e um futuro pela frente. E a concorrência é muito grande, né? E por isso também é importante que o Juninho volte a fazer gols e volte a se sentir importante dentro do que é a equipe. Felipe, boa noite, mano. Felipe, contra o Fortaleza, que na ocasião era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, hoje contra o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, agora já rebaixado. O Flamengo parece que entra no primeiro tempo desligado, parece que entra um pouco perdido, assim, e o time adversário acaba se aproveitando desse momento e cresce. Foi assim contra o Fortaleza, e hoje o gol do Sport ali no erro do sistema defensivo. Queria saber como é que você tem trabalhado isso, assim, com os jogadores já entrarem no campo, ligado que o jogo começou e que precisa estar atento nos 90 minutos. Obrigado. Bom, eu preparo o jogo sempre da mesma forma e claro que eu aviso de tudo que vai acontecer. Até mesmo tivemos semana passada o Sport jogando contra o Atlético Mineiro e fazendo 2-0, né? Depois tomou a virada. Numa situação até similar, só que não com expulsões. É uma coisa assim que o que aconteceu contra o Fortaleza foi diferente de hoje, né? Hoje contra o Fortaleza foram muitos contra-ataques no começo do jogo, então hoje já optei por proteger melhor a equipe na saída de bola e acabamos tomando um erro na nossa saída de bola, né? Na verdade, com a nossa, como eu falei, a nossa pressão não estava encaixando muito bem, eles acabaram saindo e criando algum perigo, mas nenhum grande perigo enquanto eles estavam com bola. Mas sim, foi uma perda da bola, que acabou gerando gol. E eu não digo que os jogadores entraram desligados, simplesmente que o contexto do jogo na casa da adversidade, no estádio que a gente não conhece, a forma com que eles jogavam, a velocidade que os jogadores tinham, pode ser que tenha causado aí alguma surpresa, né? Mas não pode acontecer, realmente não pode acontecer. Sei disso e trabalharia até o final para poder corrigir que isso não aconteça. E boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do João Vitor. Eu senti ele um pouco nervoso ali no primeiro tempo, entrou como titular numa circunstância de desfalques também. E também um pouco o que você pensou sobre o segundo tempo ali na tática, tirando ele e botando o Michael. Bom, eu primeiro tirei ele porque estava com amarelo.
Tava o Eric e o Saul também estavam com o amarelo, mas aí optei porque eles têm mais experiência para não cometer um erro e tomar um segundo. Então, nesse caso, optei por tirar o João, coloquei o Emerson, segurei o Emerson mais atrás e deixei todo o corredor pro Michael. Pro Michael poder, o Michael jogava ali na Arábia, jogava na direita, mesmo que ele tá muito tempo sem jogar ali. É um jogador que pode fazer toda a ala e depois chega com perigos, com cruzamentos e também entra bem na área, né? Então, optei por isso. O João é um jogador que vem sem jogar durante muitos meses, muito tempo. Jogou no Sub-20, não é a mesma coisa, claro. Todo jogador sente, ele começou bem o jogo, mas depois, como eu falei, o ritmo de circulação, o que foi se desenvolvendo durante o jogo, claro, foi levando ele a ter mais dificuldades, mas é um jogador que eu confio bastante. Boa noite para a sua vitória. Já projetando o jogo contra o Fluminense, a gente faz dos desfalques hoje contra o Sport, mas pode ser que os desfalques permaneçam também contra o Fluminense, né? Como é que tá o planejamento do Flamengo? A gente sabe que os jogadores vão chegar na tarde de quarta-feira, existe a possibilidade de irem pro jogo, isso vai ser avaliado. Como tá a questão do Danilo e do Alexandre, que estão da Europa, é outra logística também, e até no departamento médico. O Jorginho pode voltar quarta, como é que tá isso? Sinceramente, não sei. Não sei. Eu sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano. Não temos meias, né? Na equipe, meias de origem mesmo, agora nesse momento sem o Arrascaeta e sem o Carrascal. E durante a semana fiz alguns testes, né? Eu optei por essa escalação hoje. Mas conforme forem passando os dias, vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu. Acho difícil pelo que eu vi nessa semana. E também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições. Mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é melhor. Eu devo ser mexida também, provável. Bem. Vai ser o que eu achar que eu tenho de melhor, o que eu acho que é o melhor para poder enfrentar o Fluminense do mesmo jeito que foi hoje e do mesmo jeito que é sempre. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você citou o Douglas, foi seu jogador no Sub-17, até pela sua história, no seu início de trabalho como treinador. A gente até vislumbrava que jogadores da base do Flamengo pudessem ter maiores oportunidades. Como é que você trabalha essa dificuldade, esse dilema, não querer dar oportunidade para a base, mas também em ter que preservar os atletas? A gente lembra do Iago, por exemplo, que forma a base, saca da base, junto com o João Vitor, não teve tantas oportunidades quanto o João Vitor, né? E outros jogadores que você até trouxe para completar o elenco aqui, mas não consegue dar oportunidade a todos esses atletas. Bom, primeiro que eu sempre, como eu falei para vocês algumas outras vezes, eu coloco o jogador que eu acho que está melhor e que a característica encaixa, independente da idade. Exemplo, o Wallace, por exemplo, jogou antes que o Juninho hoje. Porque eu acredito que o Wallace performa melhor no que eu peço para ele, nessa função específica, está no momento melhor que o Juninho, por isso eu optei. Se algum jogador da base está pedindo passagem, está melhor dos jogadores que estão, ou que já formam parte do profissional, sem dúvida que eles vão ganhar o espaço deles. Mas isso não acontece, não está acontecendo nesse momento. Estamos com jogadores como no caso do Arrascaeta, que está fazendo a melhor temporada da carreira, e talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então não tem nesse momento ninguém da base colocando os jogadores do profissional no banco, nem nos treinamentos, nem mesmo na base. Mas eu sempre olho, sempre quero dar oportunidade para eles. Obviamente que é outro nível, né? O que é o jogo do Sub-20, o jogo do profissional, é uma história totalmente diferente. Mas é claro que eu já conheço todos esses meninos aí, eu sei que se precisar eu posso contar com eles. Felipe, boa noite. Eu sou Paulo Catonho, do Coluna do Fla. Aqui na imprensa pernambucana, durante a semana, esse jogo foi tratado como o jogo da vergonha, a vergonha do século. Porque eles abriram mais espaço na arquibancada para a torcida do Flamengo. Então hoje, pela primeira vez na história, uma torcida visitante foi maior do que a torcida do esporte aqui. E também tem a questão que o povo pernambucano é muito bairrista, eles não aceitam que o torcedor nordestino torça para os times do eixo, como eles falam aqui, no caso do Flamengo, a grande maioria. Eu queria que você falasse desse feito histórico que a torcida do Flamengo conseguiu hoje, de conseguir colocar 15 mil torcedores contra 4 mil torcedores do esporte aqui na arena, e esse preconceito que tem de parte dos torcedores pernambucanos que não aceitam que a pessoa daqui seja rubro-negro. Cada um tem liberdade para torcer para quem quiser. E se quiser torcer para duas equipes, como eu falo, individualidade de cada torcedor. Eu sou flamenguista desde pequeno, e claro que eu gostava muito do Figueirense, mas eu era mais flamenguista e torcia para duas equipes quando eu era pequeno, né? Figueirense por ser de Santa Catarina, sempre quis que fosse o time da Série A, mas também por não estar na Série A e não estar competindo por títulos como os grandes. Eu sei a rivalidade que existe entre Flamengo e Sport, e o Flamengo é um clube gigante no Brasil e a torcida em todos os lugares. E todo lugar que a gente vai e tem ido nesse ano, sempre costumamos encher a nossa parte do estádio. Decisões que tomaram, não cabe a mim julgar. O que eu fico feliz é de ver a torcida apoiando. Não fico feliz de a torcida ter vaiado alguns jogadores da nossa equipe, mas, por outro lado, tenho estado muito feliz com a torcida do Flamengo em todo o meu passo aqui pelo clube. Boa noite, esse é o Jaui da BTB Escolas. Hoje você teve um tempo, né, antes dessa partida para treinar o time durante a semana. Você fez quase que
desabafo no jogo passado sobre a dificuldade de não conseguir ter tempo para treinar, não conseguir ter um espaço entre uma partida e outra para colocar a sua forma de jogar. E hoje, para esse jogo, você teve uma oportunidade de ter mais tempo. Para o próximo jogo, vai ter um pouco mais de tempo também. Qual a sua expectativa em relação a isso para preparar o time e o quanto isso pode ser positivo para você, pensando nessa reta final de Brasileiro? E também, ainda sobre a parte de treino, hoje o Samuelinho saiu, entrou o Everton Cebolinha, que deu um resultado positivo. Você tem treinado essa opção, o Cebolinha ganhar mais tempo no campo? Pode ser uma alternativa a partir de agora, depois também vai ser junto? Eu testei o Cebolinha também no lugar do Arrascaeta durante a semana. Meu pensamento era começar com ele. Hoje ele vem treinando muito bem. Verdade que ele vem de uma lesão, né, no jogo contra o Botafogo. Mas ele se recuperou e vem treinando muito bem e pedindo passagem. Tá? Essa concorrência entre eles melhoram os dois. Mas hoje a minha opção era começar com os dois juntos. Mas depois, estudando e analisando o esporte, achei que fosse mais interessante aproveitar os espaços que eles deixavam nas costas da defesa. Então optei pelo Wallace para atacar a profundidade e o Bruno também para poder desmontar um pouco essa defesa deles. E, bom, depois do jogo sempre é fácil, né? Porque eu imagino um jogo e nem sempre acerto, mas eu imagino um jogo que vai acontecer e em base a isso eu tomo as decisões. Sobre o tempo para treinar sempre é importante, sempre me deixa fazer algumas experiências, deixa criar relações entre os jogadores. E agora, pro Fluminense, se eu não me engano, são 4 dias, né? 4 dias. Também são dias aí pra gente poder recuperar primeiramente os jogadores e depois preparar bem esse jogo. Claro que não são muitos dias, mas eu acredito que sim, dá pra preparar bem e principalmente recuperar todos os jogadores para poder performar contra o Fluminense. Felipe, só pra tirar uma curiosidade, a gente até essa partida de hoje tem o Palmeiras sempre jogando depois. Como que o Felipe Luiz está convivendo com isso? É o Felipe mais torcedor, que segue o Palmeiras? É o Felipe mais treinador, porque a partir de agora os jogos vão ser simultâneos, provavelmente até a última rodada do Campeonato Brasileiro. É aquele Felipe que tá mais na taça de vinho ou com o biscoito do avião, né, no caso de agora? Ou é o Felipe Luiz olhando a tática também, visando a final da Libertadores? Não, eu não gosto de secar, como você fala, mas de olhar. Me gera uma energia ruim, então prefiro nem assistir o jogo. Fizemos a nossa parte, agora a pressão é deles, né? E no final temos que pensar somente no que controlamos. Então eu prefiro pensar isso. E quando eu falei que eu assisto tomando uma taça de vinho, é realmente só seguindo a bola, não com olhar tático, até mesmo porque com olhar tático eu preciso da câmera tática, ficar horas e horas e horas estudando os detalhes e os nuances do jogo. Mas, como você falou, prefiro não secar, prefiro fazer a nossa parte e agora desconectar, porque, sem nenhuma dúvida, uma parte mental, no que passou e no que vem pela frente, vai ser pesado. Douglas, o que passou ali na sua cabeça, cara? 47 segundos em campo, já fez o gol, estreia no profissional com um gol tão rápido assim. O que passou naquele momento ali pra você? Acho que no momento ali, quando eu fiz o gol, aí passou milhares de coisas na minha cabeça. Passou minha família, minha tia, que hoje não pode estar aqui. Acredito que esteja no céu lá, que esteja orgulhada de mim. Passou muita coisa. Não sei nem explicar o que passou na minha cabeça lá. Tia, qual que é a importância dela na sua vida? Uma tia que sempre me apoiou. Sempre me apoiou desde o início e no início desse ano ela veio a falecer. Qual é o nome dela? Viviane. Douglas, você teve uma curta participação com o Felipe Luiz no início do trabalho dele como treinador do Sub-17, ele mesmo lembrou isso. O que você lembra desse trabalho, quando você foi comandado por ele no Sub-17, e se isso de alguma forma ajudou nesse aproveitamento dessa oportunidade que você teve na partida de hoje diante do Sport? Muito, quando ele estava no Sub-17. Muito aprendizado com ele, com a comissão técnica mesmo, com todo. Acho que teve muito aprendizado e agradecer a Deus e por ele por me dar essa oportunidade de estar estreando. Douglas, normalmente, jogadores já consolidados no profissional, quando recebem uma assistência, igual o Cebolinha te deu, dá um prêmio pra quem deu assistência. O Cebolinha já te cobrou ali no jantar, alguma coisa assim, um lanche talvez, tá subindo agora. O Cebolinha já falou alguma coisa com você? Como é que foi a sua entrada depois do vestiário, depois de ter feito esse gol? Ele não falou nada a respeito disso daí não, mas ele me deu os parabéns e falou pra mim seguir em frente, não parar por aqui, se considerar só como um profissional. Você vai levar um presente pra ele essa semana? Chocolate? Tô vendo ainda, tô pensando ainda. Você pouquíssimo tempo para fazer o gol, né? E no final ali, no momento que você faz o gol, todo o elenco vai comemorar junto com você, bom até ali de pulo, depois ainda já no meio do campo, ainda outros jogadores indo até você. Como está sendo essa relação com os jogadores do elenco profissional, até mesmo os garotos que estão nesse período de transição também junto com você? O quanto isso tem te ajudado, esse apoio, essa parceria com os outros jogadores, para você conseguir hoje sair do campo e já fazer o gol? Desde a primeira vez que eu subi para um treino profissional, os jogadores profissionais sempre me receberam de uma forma incrível, me apoiaram, me ajudaram, me deram dicas que a gente que sobe da base profissional está ali mais para aprender com eles, que eles já estão ali e ele ensina muita coisa pra gente. Douglas, o que você vai fazer com a camisa do seu primeiro gol como profissional? E outra rapidinho, curioso como o futebol dá voltas, né? Na semana passada você perdeu um pênalti decisivo na Copa do Brasil Sub-20, né, contra o Atlético, e hoje, revira a volta total, você faz um gol importante pro profissional. Queria que você falasse esses dois pontos, por favor. A volta por cima e a camisa. A camisa, vou moldurar ela e colocar lá em casa. E sobre a volta por cima, eu acho que
num jogo decisivo como do Sub-20, que eu perdi o pênalti, acho que pênalti só pode errar quem tá ali pra bater. E eu acho que aconteceu, não era pra ter acontecido, porque a gente queria se classificar sim na Copa do Brasil, mas eu acho que agora é pensar pra frente. E perdeu o pênalti, já foi e acabou. Você é um dos jogadores inscritos pelo Flamengo na Libertadores, né? E mesmo que você talvez não fique no banco, porque há um limite de jogadores, o Felipe pode ser que dê prioridade para os mais experientes, se o Flamengo for campeão, você também é considerado campeão, tu tá inscrito. Como é que tá aí, tanto de você quanto do grupo, as expectativas nessa final do Palmeiras? Eu acho que, na minha visão, a expectativa do grupo tá muito alta pra final da Libertadores. O grupo quer sim ser campeão da Libertadores, isso é claro, óbvio. E, pô, se eu for campeão, não tô, tipo, almejando a Libertadores em si, ir pra final e estar lá presente. Se o Flamengo for campeão, todo mundo é campeão. Lucas, só mais um aqui. Assim, a gente acompanha há muito tempo vocês nessa transição base profissional, e a gente sabe o quão é difícil o garoto subir e marcar o primeiro gol. Eu imagino também o quanto vocês ficam ansiosos. Como é que é pra você, assim, menos de um minuto, você entra, marca o gol, sai um pouco do peso, assim, pô, agora eu tô no profissional, já consegui marcar um gol num jogo importante que ia tomando um rumo ali meio dramático por conta do primeiro gol do Sport, sai um pouco dessa pressão de marcar o primeiro gol? Pô, repete o início da pergunta, eu esqueci. Quando você sobe da base profissional, é muito difícil essa questão de marcar o primeiro gol. Tipo, agora eu tô no profissional, marquei o meu gol pelo profissional. Sobre marcar o gol, eu acho que para qualquer jogador que sobe pra base profissional, é um peso que tira, né? Porque você tá estreando e você tá marcando um gol. Ali, tipo você realiza seu sonho. Qualquer jogador quer marcar um gol no profissional. E eu acho que é isso. Vai ficar fácil de você lembrar que hoje pensar em família. Pô, esquece essa data aqui, esquece, não tem como esquecer nunca. Eu queria saber se o 81 da camisa é um pedido seu, se foi algo por acaso, que o 81 é um ano histórico pro Flamengo. E mais uma, quando a gente fala de um jogador, acho que é o sonho de toda criança brasileira ser jogador de futebol. Como é pra você realizar esse sonho com a camisa do Flamengo? Em quem você se inspira, olhando para esses jogadores que já foram revelados no futebol brasileiro pelo próprio Flamengo? A gente vê hoje vários jogadores ganhando boom, o Vinícius Júnior saiu do Ninho do Urubu. Qual é o nosso sonho ter um time de futebol? Claro que tá no início, mas sonhar tem que sonhar. Sobre a primeira pergunta da camisa, foi por acaso, o Flamengo que escolheu o número da camisa e eu não ia recusar a camisa nunca. E sobre o meu ídolo dentro do Flamengo, acho que o Vinícius Júnior, mas meu ídolo sempre desde criança é o Messi. Queria que você me falasse sobre o que você almeja dentro do Flamengo. O que você quer pra você desses próximos anos? Agora sai o primeiro gol, o que você deseja dentro do Flamengo para os próximos anos? E também quando você chegou no vestiário, no celular, como é que ele tá? O que eu almejo dentro do Flamengo ao longo do ano é estar sempre vestindo do Flamengo, não importa onde seja e como seja. Que quero sim realizar meu sonho do Flamengo, ganhar títulos como profissional. Esse é o sonho de qualquer pessoa da base. E... eu esqueci a outra pergunta? O celular, como é que o celular? Ainda eu só falei com a família, só. Só falei com a minha mãe, só eles me deram parabéns ali, eu fui respondendo as mensagens só. Mais fácil estrear ou jogar? Mais fácil jogar é mais fácil. Como você sabe da importância que você tem pra mim, na minha página, eu queria te fazer uma pergunta. Passado ficando passado, como é que tá a sua preparação pra Libertadores? Você vai ser o rei da América de novo, tenho certeza disso. E como você se sente sendo tão amado pela nossa torcida? Boa noite, acho que agora o que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou pra trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, pra mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Então, sobre a torcida eu não tenho palavras pra poder falar aqui, gratidão eterna por todo o carinho, todo o apoio desde o dia 23 de janeiro de 2019, quando eu cheguei aqui no Flamengo. O carinho já era ali presente com eles e fica aqui o meu carinho sempre e a gratidão sempre por todos nós rubro-negro, que a gente possa continuar trilhando essa linda história aqui no Flamengo. Bruno, aproveitando o gancho da pergunta dela, antes da final da Libertadores ainda tem Fluminense, tem o Bragantino, tem o Atlético Mineiro, depois da final. No que depender de você, você vai para todos os jogos, tem condições de encarar esses 3 jogos do Brasileiro antes da final? Claro, com certeza. Estou ali para poder ajudar, como eu sempre falei, independente se eu jogar ou não. Estou ali para poder passar um pouco da experiência também que eu tenho dentro desse clube para os que chegaram agora. Então, quero poder cada vez mais me preparar para poder ajudar o Flamengo aí nessa reta final do Brasileiro. Sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição. Que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação.
Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido? E o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo? E o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Rodrigo, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de jogador, de ter um ótimo salário, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um filho, que um garoto já tá um pouco maior, já consegue entender um pouco o que se fala. Eu queria saber, assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada. As pessoas falavam coisas sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil. E ficou claro, assim, você então que foi 6 votos a 1 e a 2, né? A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Queria saber, assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada assim, com a sua carreira. Você teve a situação no olho, depois teve a situação no joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque se você fosse ficar toda hora rebatendo alguém, você poderia acabar se desgastando. O que você fala assim? Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante pra mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis. E também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor. E de alguma forma, essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então, tenho a agradecer a eles, e minha esposa e meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Bruno, tudo bem? Futebol agora? Vamos lá? Vamos lá. Bruno, não é segredo pra ninguém que você é talvez um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo dessa geração atual. Onde o Flamengo vai ao redor do Brasil, do mundo, seu nome é gritado, é chamado. E ontem, na chegada do time ao hotel, a gente percebeu você bastante emocionado. Você foi pra torcida, falou com todos os torcedores, hoje mais uma vez teve seu nome gritado de forma impressionante no estádio. Eu queria saber, especialmente de ontem, o que passou na sua cabeça naquela hora que você estava muito emocionado, visivelmente, tem até a foto do Giovanni Souza que mostra a sua feição. O que passou na sua cabeça naquela hora que você atendeu a torcida e fez a alegria deles mais uma vez? Cara, se eu pudesse, eu abraçava os 45 milhões de torcedor. Era o meu pensamento, era isso que eu queria, mas aquele carinho ali quando eu cheguei aqui em Recife mostrou que era isso que eu precisava. Levar essa gratidão para milhões de pessoas, a poucas pessoas que estavam ali na porta do hotel. Então, essa era o meu desejo, abraçar todos, mas aqueles poucos ali sintam-se abraçados, né? Por todos os 45 milhões. E aí, nação, gostou da entrevista do nosso Mister? Deixa aí nos comentários, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like que isso fortalece pra caramba. E até o próximo vídeo. Tamo junto e simbora Flamengo!